Fala, meu querido, estamos inaugurando a segunda temporada do Interpreta Cast. Cara, eu não achei que ia ter segunda temporada, vou ser sincero com vocês agora. Tá aqui, ó, Interpreta Cast, garrafinha, caneca. Eu achei que ia ser um fracasso esse podcast no primeiro ano. Ia ter 2 visualizações cada um e nós ia parar por ali. Só que daí saiu a retrospectiva do Spotify. Que isso, cara? Uma galera tem o Interpreta Cast como top 1. Vocês são loucos? Deve ser porque vocês não escutam mais nenhum Spotify. Não é possível, nenhum podcast. No YouTube bombando os vídeos. Cara, nunca imaginava. Voltamos, esse aqui que eu vou fazer hoje, no início da segunda temporada. Você já viu o título desse episódio? Eu vou falar de mim. Professor, mas ninguém tá nem aí pra você. É o meu podcast. Quem tá alugando esse estúdio e pagando sou eu. E quem tá com o microfone sou eu. Então eu vou contar minha história. Vem comigo. Vem comigo que hoje você vai ouvir quem é o Professor Lauro, parte 1, porque eu preciso de 2 episódios para contar a minha história. Você vai entender como um vestibulando de medicina virou professor de português, que prepara alunos para entrarem no troço. É uma história maluca. Então hoje eu vou contar para quem quiser ouvir, né? Porque se vocês escutaram os episódios do ano passado, alguém deve querer ouvir, não é possível. Então eu vou começar. Nesse primeiro episódio, eu vou contar a minha vida até eu decidir fazer letras. E começar a fazer letras pra dar aula. Depois eu conto o resto, tá? Combinado? Foi? Então te prepara. Tudo começa com o Lauro no ensino médio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, terra onde eu nasci. Hoje eu moro em Florianópolis, mas eu tava em Santa Maria. E aí, vamos começar do ensino médio, né? Porque antes não tem muito o que contar da minha vida, assim. O que eu fazia? Fazia nada. Jogava videogame. Super Nintendo eu jogava. Depois eu tive um PlayStation 1. E parou por ali também. Tive um Nintendo 64, né? Jogava videogame, jogava bola. Dá pra contar uma partezinha disso, né? Podcast é bom que a gente pode devagar. Eu era goleiro. Quando eu tava no ensino fundamental, por ali, eu era goleiro. O gordinho sempre vai pro gol. Isso é meio bullying, né? Tudo bem. Naquela época se praticava bullying, eu ia pro gol. E aí eu era bom. Eu era bom goleiro. Eu jogava em alguns times. Aí, né? Queriam me levar pra fazer teste pra clube e tal. Eu era muito bom jogando. Hoje eu tenho medo da bola. Se nós for jogar em algum lugar, de goleiro e tal, eu tenho medo da bola. Mas na época eu era bom. Treinava com os caras mais velhos, assim, e tal, tomando porrada. Então eu com 10 anos de goleiro, jogando com os caras de 14, 15, só tomando bordoada lá e tal. Eu era bom. E aí eu jogava durante o ensino médio, também equipe do colégio, aquelas coisas todas, assim. Eu era bom goleiro. E aí eu tive que escolher entre continuar treinando pra futebol, né, ser goleiro e tal. Podia estar rico, milionário hoje, jogando na Europa. Ou estudar. Porque lá em Santa Maria tinha um troço que se chama PEIS, que é um processo seletivo seriado, que hoje o vestibular da FSM voltou com esse processo. Vários lugares no Brasil tem também, não sei em que dia você está ouvindo esse podcast, mas para 2024 tem uma discussão da UFMG querendo colocar em Minas Gerais um processo seriado. Tem outras cidades que tem, Brasília tem, Pelotas tem, enfim, tem um monte de lugar que tem. Tinha o processo seriado, para quem não sabe o que é, você faz uma prova no final do primeiro ano, uma prova no final do segundo, uma prova no final do terceiro. E aí, com aquela nota, você concorre a uma porcentagem de vagas. Na época era pra entrar na FSM. E eu tava bem nesse tal de PEIS aí, né? No primeiro ano eu fui super bem, errei pouquíssimas questões. No segundo ano também. Quando chegou pro terceiro, eu tava ali entre os top alunos da minha escola, né? E a gente conversava com alunos de outros lugares também. Santa Maria é uma cidade pequena. Você acabava ficando sabendo a pontuação da galera. E tipo, ó, o Lauro tá entre os melhores alunos, né? Esse era o papo. Daí tá, tu tem que tomar a decisão do que tu vai fazer da vida, né? Terceiro ano, 16 anos na época, porque eu faço aniversário em dezembro, então eu ia fazer 17 só em dezembro, tava com 16 anos no terceiro ano. Tem que escolher o que vai fazer da vida. E aí o que eu ia escolher o que eu ia fazer da vida? Eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Eu tava no ensino médio, como tem muitos alunos que estão aqui, né, ouvindo. Sei lá o que eu quero ser da vida com 16 anos, mano. Hoje eu tô com 36 e sei lá. Ainda não sei o que eu quero da vida. Com 36, queriam que eu decidisse com 16. Tá louco? Mas tudo bem, a pressão tem que decidir. Pra você que tá ouvindo esse podcast, no Enem, você pode escolher depois, né? O que você vai fazer. Você faz a prova primeiro e em janeiro tem o SISU lá, janeiro, fevereiro. Mas pro vestibular da FSM, não. Vinha as inscrições em agosto do terceirão, tu tem que decidir o que tu vai botar na inscrição. Como todo mundo que mora em cidade que tem vestibular tem que fazer. E aí eu tava naquela vibe... Tiro notas boas. Tinha nota pra passar em medicina, né? Ou provavelmente disputar uma vaga em medicina. Minha irmã mais velha, Raquel, que já esteve nesse podcast, fazendo um episódio sobre yoga e medicina. Se você não assistiu, procure. É da temporada passada, da primeira temporada. Fazia medicina. Tava, sei lá, no
ela 4 anos mais velha que eu, ela entrou direto do terceirão por esse PES em medicina, fique com raiva. Então ela tava no 3º ano de medicina, indo pro 4º, né? Contando como é que era e tal. E eu, cara, de repente vamos fazer isso aí também, né? Vamos fazer medicina. Mas não era o amor que não se mede, sabe? Que nem tem uns que escutam aqui, que se precisar ficam 12 anos no cursinho, porque amor que não se mede, é o meu sonho, é a palpitação. Não, eu não sei o que eu quero. Tem nota pra medicina, vamos ver. Diz que é legal, né? Salvar vidas. Eu pensava assim, né? Hoje eu vejo que era uma escolha absurda, porque eu tenho nojinho de tudo. Se alguém se cortou, eu já não olho. Esses dias a Estefânia tava com um negócio no olho, assim, ela pediu, amor, olha aqui o meu olho, e eu fiz assim, ai, não consigo olhar olho, tenho ranço, vai dar um negócio, não consigo olhar olho, imagina, vinha alguém aqui tocar no meu olho, eu não consigo nem ouvir, não, é ridículo, mas na época, o que eu vou fazer? Medicina. Laura, tu já tinha pensado em outras coisas? Já, eu tinha pensado em psicologia no 1º ano, e aí me falaram assim, não, psicologia não dá dinheiro, não tem mercado de trabalho para psicólogo só atende louco. Isso em 2002, quando eu tava no 1º ano, né? Eu já era um visionário, Carlos. Eu sabia que psicologia no futuro ia ficar todo mundo maluco, ia bombar. E eu era visionário naquele ano lá, 2002. Imagina esse episódio, a 2ª temporada indo pro ar em 2024, 22 anos atrás. E eu fui na onda dos outros. Não, isso aí não dá dinheiro. Os psicólogos tudo ganhando litros. Consultório cheio. E eu, babaca, não fiz. Tô fazendo psicologia agora, viu como é que é o mundo? Em 2002 eu queria psicologia, fui na onda dos outros, né? Isso aí não dá dinheiro e tal. 2024, Lauro fazendo psicologia na UFSC. Já tô dando spoiler do final da história, né? Essa fica pro episódio 2. Tamo no episódio 1 ainda. Psicologia, pensei em publicidade, propaganda, marketing. Você que é meu aluno viu, assim, que eu tenho meio que uma veia pra isso, assim, gosto de fazer o marketing. Marketing bem feito, né? Não esse marketing digital tosco aí que fazem, pressionando os alunos pra fazer. Marketing de verdade. Coisa boa pras pessoas, não que deixa a pessoa com medo. Né? Já gostava, mas daí marketing, vai fazer e tal, não, é um bom curso e tal. Foi indo, cara. Nem cogitava da aula, tá? Que fique claro isso. No meu ensino médio, se tu contar pros meus professores que deram aula pra mim no ensino médio que eu virei professor, eles vão dizer, o quê? O Lauro, professor? Eles vão se indignar. Não, nem cogitava. Não passava pela minha cabeça a possibilidade. Daí tá, veio o PES do 3º ano, vamos fazer medicina então e vamos. E aí, eu tenho uns lapsos de memória, assim, que faz muito tempo, né? Pô, faz 20 anos que aconteceu isso. Então eu me confundo com algumas coisas. Sabe que a nossa memória prega peças na gente, a gente acaba inventando umas coisas que pra gente é verdade e vai na prática não é, né? Então alguns detalhes de pontuação e tal, eu me perco, tá? Se você já ouviu essa história e eu contei outra coisa, desculpa, eu me confundo. Mas eu sei que eu tinha uma pontuação boa pra disputar uma vaga. Não era tão boa assim, mas era uma pontuação boa. Tava ok, entendeu? Eu tinha uma pontuação ali que dava pra disputar uma vaga legal, assim, ó, pela galera que a gente tava vendo a pontuação e tal. No 3º ano, eu fui um pouco pior, porque o 3º ano eu meio que me larguei na vida, assim, sabe? Pra quem não sabe, também tem essa parte da história. Hoje eu tô contando a minha vida inteira, cara. Eu tô me sentindo nu aqui, tô me despindo, mas tudo bem. Eu namorei o ensino médio inteiro. 1º ano e 2º ano eu namorava. Então eu namorava, eu era um cara sério, eu era um cara dedicado e eu estudava. No 3º ano eu fiquei solteiro. E aí desandou, né, cara? O cara descobre o pagode, porque no 1º e no 2º ano eu era roqueiro. Metal. Tocava guitarra. Olha eu desandando o podcast de novo. Eu tinha uma banda de rock em que eu era o guitarrista solo. Tinha uma banda de rock. Eu não falo o nome porque os caras estão ouvindo o podcast, eles vão no YouTube e catam os vídeos, entendeu? Não sou obrigado a entregar nada. Mas eu tinha uma banda de rock, guitarrista solo, tocava Iron Maiden, Metallica, 1º e 2º ano. No 3º ano eu fiquei solteiro, descobri o pagode. Quando você descobre o pagode, filho, você que tá aí e não gosta de pagode, você nunca foi numa roda de pagode decente, por isso que você não gosta. Não tem. É inventar. Não tem igual. Não tem. Descobri o pagode, comprei um cavaquinho. Eu era guitarrista. Comprei um cavaquinho, tocar cavaquinho. Daí imagina, comprou o cavaquinho, descobriu o pagode, tá solteiro, é óbvio que vai desandar os estudos, né? No 3º ano. Daí deu uma desandada. Eu ainda fui bem, mas deu aquela baixada na pontuação. Foi. Resumindo a ópera, saiu o resultado do tal do PES. Vestibular eu acho que eu fiz pra teste, assim, mas não cheguei nem perto.
Saiu o resultado do tal do PACE, né? Fiquei em 30º suplente, alguma coisa assim. Talvez 31º, 32º. Eram 20 vagas. Ah, tu ficou em 30º? Não. Na posição 32 de 20 vagas, 12º por ali. Chamaram um monte de cara, eu acabei em 3º, 4º suplente e não passei. Por detalhe, assim. Chamaram, foi tendo as chamadas, não chegou até a mim, ficou por aquilo ali mesmo, não passei. Fiquei entre os suplentes pra entrar e não passei. Quando eu não passei no PACE, pra mim foi uma surpresa muito grande, porque eu tava certo que eu ia passar. Pra mim tava tudo certo, vou entrar e tal, vou fazer medicina na UFSM. Nem cogitava fazer cursinho, porque eu tava estudando um monte e tal. Daí veio aquele baque, vou ter que fazer cursinho. Fui procurar cursinho. Os cursinhos de Santa Maria já com as turmas cheias, né, lotada. E eu digo, cara, vou ter que procurar uma turma aqui e tal, tá, beleza. Fui fazer um cursinho lá e tal, cheguei no cursinho. Vamos pro ano de cursinho, né, não passei, fazer o quê? Mas sempre com aquela vibe do não tenho muita certeza do que eu quero. Mas vamos lá, tá? Mas só fiz o ano e tal, um ano de cursinho, estudando aquela coisa, fazendo simulado, parênteses aqui, estudando tudo errado, né? Tudo que eu recomendo hoje de saúde mental, de cuidar, de dormir bem, nossa. Eu ia dormir de madrugada, acordava cedo pra ir pra aula, me entupia de café, não me alimentava bem, não fazia muita atividade física, até fazia, mas não era grandes coisas. Estudava, que nem um doido. Que nem os caras fazem quando não tem orientação. E aí passou o ano. No final do ano eu fiz o vestibular e eu não passei. De novo. Eu fui bem na prova, mas tipo assim, ó, eu tinha ficado em 32º de 20 vagas na suplência, no vestibular eram 80 vagas daí, porque eram 100 de medicina, 20 pra PACE e 80 pra vestibular, né? Eu digo, cara, fiquei, sei lá, em 100 e poucos, eu acho, quase 200, 180 de 80 vagas. Não tinha chance de entrar, era mais que o dobro das vagas que eu tava atrás. Eu digo, cara, não acredito que eu não passei de novo. Nisso o vestibular tinha mudado o número de questões, eu não me lembro direito quantas eu fiz, assim, um caos. Eu digo, não é possível que isso aconteceu e tá. Não, vamos pra mais um ano, vamos estudar. Mais um ano aqui, eu digo, agora vamos. Uns amigos meus tinham passado, outros não. Eu digo, agora vamos mudar o jeito de estudar, né? Pensei em mudar de cursinho presencial, mas daí o cursinho ofertou bolsa. Que é o que os cursinhos presencial fazem quando você vai mudar, né? Porque não faz muito sentido você ficar no mesmo cursinho muitos anos, né? Cabe um parênteses aqui. Você vai aprender as mesmas coisas que você aprendeu. Daí para o cursinho não perder você, ele dá uma bolsa. Que é o único jeito que ele tem de manter você ali. De uma bolsa, trabalhava de fiscal, de monitor da sala, pagava o quadro e tal, e ganhava uma bolsa, né? Esse era o trato. Que nem existe hoje ainda em cursinho presencial. Fiquei ali mais um ano estudando, não passei de novo, mano. Só que daí, nessa vez, eu não entrei nem no ponto de corte. Pra quem não sabe o que é ponto de corte, não é que nem o do Enem e do SISU. É diferente. Ponto de corte do SISU é um corte do cara que momentaneamente tá passando em último lugar. Aquela nota de corte. No do vestibular, é 3, 4 ou 5 vezes o número de vagas. Então, se tem 100 vagas, o ponto de corte é até o 300, 400 ou 500. Isso muda de ano para ano, de acordo com a universidade. Também naquela época, se eu não me engano, eram 4 vezes o corte. Então, 80 pessoas, 320 entravam no corte. Tu tinha que passar no corte para ter a redação corrigida. E eu não passei no corte. Minha redação nem ia ser corrigida. Eu fiquei em 400 e não sei quantos. Tinha que estar no 320 para entrar. E tipo assim, se tu passasse em 300 de 80, tu não ia passar, entendeu? Entrava no corte, mas não ia passar. Eu não entrei nem no corte, fui lá pro inferno. Então você que tem esse medo de no outro ano ir pior do que você foi, comigo aconteceu 2 vezes, cara. Quando eu falo que eu sei o que você tá sentindo, não é, eu sei o que você tá sentindo porque eu sou um professor com empatia. Não, eu me ferrei, mano. Tava puto da vida. Não entrei nem no corte. Eu me lembro que foi tão triste que na época tinha os aulões pro vestibular, né? Então, o vestibular da FSM era 4 dias, se eu não me engano. Era punk. 3 ou 4 dias. E o último dia era só a redação. Então tinha a prova 1, a prova 2, a prova 3 e a redação a prova 4. A prova era de manhã, saía o ponto de corte na tarde do 3º dia. Então tu já sabia se tu ia ter a redação corrigida ou não antes de fazer a redação. Olha que loucura. Então na tarde eu fiquei sabendo que eu não precisava nem ir no aulão de redação, porque eu não tinha entrado no corte. Aí eram os guri me ligando, meus amigos, talvez algum esteja ouvindo o podcast, dizendo, e aí, Lauro, tu não vai pro aulão? E eu digo, não, porque eu não passei nem no corte. Os guri ficavam mal no telefone, assim,
Agora eu não sei nem o que te dizer. Hoje eu dou risada, tá? Mas na época não foi engraçado. Não, na época eu tava puto no quarto, quebrando coisa, querendo quebrar copo no chão. A mãe desesperada, sem saber o que fazer comigo, a minha irmã também. Foi uma loucura. Se elas estiverem ouvindo, elas vão lembrar, eu acho. Eu lembro bem. E aí, não passei e tal, eu fiquei naquela nóia assim, eu digo, cara, e agora? O que eu vou fazer da minha vida e tal? E sempre retomando a história, né? Nunca sabendo direito o que eu quero. E aí tem um episódio que aconteceu, que agora é a hora que eu vou me arrepiar, entendeu? De contar. Eu vou até tomar uma água antes de contar, senão eu não consigo contar. No meio do troço, me liga um amigo meu. Ligou. Disse assim, Lauro, não sei o quê. O que é que tu quer? Não sei. E eu, puto, né? Escuta que eu vou te falar um troço agora que tu não lembra. E aí eu deixei pra contar pra vocês agora também, pra fazer um suspense, porque daí vocês vão ter a mesma reação que eu tive, né? Ele disse assim, em maio deste ano, eu digo, o que esse cara quer em maio? O vestibular ali em dezembro, né? Em maio. Em maio desse ano nós távamos matando uma aula de língua estrangeira no bar do cursinho e tu disse que não ia passar. E eu digo assim, caraca, eu nem me lembrava mais, né? Do que eu tinha dito, que eu não tinha dito. E ele, tu falou que tu não ia passar porque medicina não é o que tu realmente quer. E aí tu disse pra gente no bar que enquanto tu não descobrisse o que tu realmente quer, o universo ia conspirar contra e tu não ia conseguir passar até tu descobrir. Pá. Quando ele falou isso, mano, eu tava chorando no telefone, né? Parou o choro na hora. Eu engoli assim seco e eu me lembrei de eu falando. E aí ele continuou a ligação e disse assim... eu anotei no meu celular pra despertar em dezembro aquilo que tu falou, porque eu queria jogar na tua cara que tu passou e que tu tava errado. Só que daí agora eu vi que tu não entrou nem no corte, então eu resolvi te avisar isso pra ver se isso faz alguma diferença contigo e tu pensa no que tu quer fazer, e desligou o telefone. E eu fiquei com aquela bomba ali pra mim, pensando, puta merda. Eu já sabia em maio que eu não ia passar. Por quê? Porque eu tava estudando forte, me preparando. Mas alguma coisa dentro de mim me dizia que não era o que eu queria, entendeu? Cara, não é isso que eu quero pra mim. Eu não tenho essa vontade. Eu não sirvo nem pra ser médico. Não tenho afinidade nenhuma com aquilo ali. Hoje eu enxergo isso claro. Eu entro num hospital, eu fico mal. Já tive que ir por algumas intercorrências e tal. Ou como visitante de alguém, ou como paciente. Nossa, aquele é um ambiente que me deixa mal. Não tem como eu trabalhar nisso. E aí me bateu aquilo. E olha que loucura. No mesmo dia que eu não passei, eu comecei a pensar. Mas então o que eu quero fazer da vida? E eu juro pra ti que eu pensei assim, podia tocar guitarra numa banda. Porque eu tocava guitarra, né? Daí já tocava cavaquinho também. Digo, montar uma banda de repente. Daí não. Podia voltar a treinar e ser goleiro. Jogar no Inter e tal. Daí eu digo, não vai dar. Eu tinha que fazer uma faculdade aqui, né? O que eu vou fazer? Daí eu comecei a pensar no que eu podia ser bom. E aí vem a parte da história. Durante esse último ano de cursinho, como eu tava precisando de grana, né? Eu não tava trabalhando, não tava aquela coisa toda e tal, né? O pai e a mãe ali se virando pra ajudar. Eu digo, como é que eu posso tirar uma grana? Eu tô estudando pra caramba, eu posso dar umas aulas particular, né? Não tinha internet pra, que nem hoje acadêmico de medicina faz e dá dica, né? Eu vou dar umas dicas aqui. Posso dar uma aula particular, se alguém quiser e tal. E tinha um pessoal mais novo que queria. Não tinha oferta de professor, assim, não tinha aula no YouTube pra ir ver. Então, tu queria tirar dúvida de algum conteúdo, ou tu ia no plantão tirar dúvida com o professor, ou tu ia numa biblioteca. Putz, cara, não tinha. Gente, vocês que estão ouvindo hoje, pra fazer as provas anteriores da UFSM, a gente tinha que comprar as provas impressas da UFSM. E eles entregavam a prova impressa sobre um valor pra gente, se tu não tivesse as questões na apostila do cursinho. Então tu imagina, não tinha YouTube pra ir ver. E aí os caras queriam aula particular, eu comecei a dar aula particular. A primeira aula particular que eu dei na vida, registre isso agora, eu cobrei R$10 por 1 hora de 4 pessoas. R$2,50 pra cada uma. Essa foi a primeira aula particular que eu dei na vida. Hoje, se você quiser uma aula particular comigo, não custa mais R$2,50, tá? Me manda uma DM que eu te falo o valor. Na época, essas 4 pessoas aproveitaram a primeira aula na vida que o Lauro deu por R$10, R$2,50 pra cada uma. E era uma aula de física, plano inclinado. E eu dei aula no quadro, PX, PY e tal. Eu já dei aula de tudo. Física, química, biologia, matemática, história. Porque, claro, era uma aula particular para tirar dúvida de um pessoal que era mais novo e que tava precisando de um auxílio naquilo, né? Como se eu tivesse montado um cursinho de todas as matérias. Eu tava ali dando umas dicas.
tirando uma graninha. Comecei a tirar 5 pila, 10 pila, 15 pila. E comecei a ouvir das pessoas assim, nossa, mas tu explica muito melhor que o professor. Ei, tu tá louco. Aí eu chegava a me esticar, assim. Tu explica muito melhor que o professor. Eu andava com o peito erguido no cursinho. Quem que é aquele ali? Aquele ali é o Lauro que explica melhor que o professor. Eu me achava. Eu adorava escutar aquilo. Daí, como eu pensei nisso, eu parei e pensei pela primeira vez no dia que eu recebi a notícia da minha terceira reprovação em medicina. E se eu desse aula? Eu acho que eu ia ser bom dando aula. Mas eu quero dar aula de cursinho pré-vestibular. No cursinho que eu fiz aula, eu quero ser professor. E eu comecei a pesquisar quais matérias eu poderia dar aula. Né? Olha que loucura. Tem gente que acha que eu escolhi português porque eu sou apaixonado por gramática. Pessoa que é apaixonada por gramática, ela tem problemas graves e precisa ser presa. Não tem nada a ver com isso. Eu comecei a eliminar opções. Biologia, não. Química, não. História e geografia, Aí comecei a tirar, né? Língua estrangeira, não. Daí eu olhei assim, física. Eu gosto de física. Primeira aula que eu dei foi de plano inclinado, eu curtia. Mas eu digo, a faculdade de física deve ser punk, né, mano? Eu não quero aprender esses troços a fundo. Eu gosto da física do ensino médio aqui e tal, mas aprofundar isso aqui deve ser loucura. Daí matemática. Você que se surpreende até hoje, como eu vou bem em matemática no Enem, né? Eu fiz 35 nessa última prova, 36 nas últimas duas de 45. A minha melhor disciplina no ensino médio era matemática, era que eu ia melhor que português. E eu olhei matemática uma boa. Só que daí eu não tinha aquela curiosidade por matemática, por aprender a fundo o porquê das coisas. Eu gostava de matemática. Quando eu estudava, galera, matemática era a disciplina que eu estudava para descansar. Quando eu cansava de estudar muito, eu ia pro sofá deitar e fazer questão de matemática para relaxar, tu acredita? Esse era o nível do surto. Daí eu olhei matemática, é legal, mas não sei e tal. Daí de repente eu pensei em português. Cara, português eu gosto, eu me interesso o porquê das coisas. Eu odiava quando o professor ensinava por macete. Ah, se tu quer crase aqui, troca por palavra masculina e tal. Eu digo, cara, tem que ter alguma lógica nisso. Não é possível que seja só trocar um pelo outro. Aí tu fazia as trocas, às vezes dava certo, às vezes não, eu ficava puto. Eu digo, cara, português. Daí eu pensei assim, português podia ser uma boa, né? Olha como eu era ignorante, eu vou assumir isso aqui, eu não deveria. Mas eu vou assumir, isso vai afetar um pouco a minha credibilidade. Eu pensei em português e disse assim, cara, português e redação, né? Então é uma coisa que me dá uma amplitude de trabalho maior. Eu posso trabalhar com gramática, posso trabalhar com redação, posso trabalhar com interpretação, gostei. Vou procurar o curso de português no FSM e eu fui no P. Daí tinha pedagogia, psicologia. E eu digo, cara, não tem português no FSM. Só pensei assim, a mãe vai me matar. Vou ter que ir pra outra cidade fazer português, porque não tem aqui. Eu era tão ignorante que eu não sabia que o nome do curso era letras. Daí eu procurei português, porque eu nunca tinha parado pra pensar em fazer outro curso que não fosse medicina. Não porque eu era apaixonado por medicina, mas porque eu não sabia os cursos que tinha. Daí eu digo, vou olhar os cursos que tem. Daí eu olhei letras. Eu digo, então é esse o curso. Daí eu olhei letras, habilitação em língua portuguesa e literatura brasileira. Eu digo, para um pouquinho. Tu tá me dizendo que eu posso fazer um curso só e eu posso dar show, dar aula de português, literatura e redação? É esse. Porque daí se eu enjoar de um, eu tenho outro. Te juro que foi isso que eu pensei. Professor, achei que o senhor era um apaixonado pelas letras. Não, vai procurando outros podcasts aí, outros perfil que tu encontra os apaixonados e tal. Eu era uma decisão ali, ó. Eu curto isso aqui, eu posso aprofundar. Daí eu pensei, já imaginou dando aula de obra indicada, cara? Eu vou contar essas obras que eu vou fazer os alunos chorarem. A hora que eu contar a obra. Eu vou dar um espetáculo, não é contar a obra. Já imaginou gramática? Eu posso pegar e um dia fazer... Eu pensei isso no mesmo dia que eu não passei. Eu posso um dia fazer um livro desmistificando todos os macetes da gramática, só provando os casos em que cada um não funciona. Ainda não escrevi esse livro 20 dias depois, mas lá na hora eu pensei. Um dia eu vou escrever. Cara, eu posso fazer horrores, redação, imagina a amplitude de trabalho. Eu digo, vou fazer letras. No mesmo dia eu decidi, só que daí tinha um problema. Como é que eu conto pros outros? Pois é. Como é que eu vou contar pra mãe? Como é que eu vou contar pro pai? Como é que eu vou contar pra Kel? Como é que eu vou contar pros meus amigos? Como é que eu vou contar pra sociedade? Como é que eu vou contar pra todo mundo? Resumindo a ópera, naquele dia eu decidi, não contei pra ninguém, guardei pra mim mesmo, me acalmei. Comecei o processo de fazer cursinho de novo, né? Tinha que fazer porque mais uma vantagem que você tem hoje, tá?
Hoje, se você vai mal no Enem e decide fazer outra coisa, é só 2 meses depois no SISU tu botar o que tu quer. Eu tinha que fazer mais 1 ano de cursinho. E aí eu fui para aquele ano de cursinho já sabendo que eu ia fazer letras, eu só não tinha coragem de contar para ninguém. Passou aquele ano, aí nós já estamos em 2000 e... Pô, me perdi na linha temporal. 6 ou 7, tá? E aí eu passou aquele ano todo, eu digo, cara, vou fazer letras e tal. Comecei a pensar quem seriam as primeiras pessoas que eu ia contar, né? E aí eu contei pra minha família, contei pro pai, contei pra mãe, contei pra minha irmã. Claro que eles ficaram meio assim, né? Não tem como não ficar. O cara vai trocar de medicina pra ser professor, cara. Fazer letras. Mas eu fui convencendo eles com argumentos e quando eu mostrei o quanto eu tava certo daquilo, né? É isso que eu quero e eu vou ser professor e eu vou tocar o terror. Aí foi só apoio. 100% apoio e é impressionante, destaco nesse episódio, o quanto o apoio familiar faz diferença. Porque se naquele momento os meus pais e a minha irmã, que eram as pessoas que conviviam comigo em casa, tivessem batido o pé e querido me convencer do contrário, talvez eles tivessem conseguido. É muito importante. O apoio familiar é muito importante. Se você é pai ou mãe de vestibulando e escuta este podcast, eu queria dar o meu depoimento do quanto foi importante pra mim aquele apoio. Com ressalvas, não tem como não ter. De vez em quando rolava aquela conversa, mas será mesmo? Tu já pensou bem? Que é natural. Pais têm que fazer isso, é o papel deles. Mas havia um apoio. E aí eu me lembro até hoje que a outra pessoa que eu fui contar sem ser a minha família foi a professora Maria Angélica, lá de português, lá de Santa Maria. Hoje já é falecida, a Maria Angélica, mas ela foi a minha mentora e ela foi a primeira pessoa para quem eu contei sem ser a minha família, que é o pessoal ali que tava comigo, né? E eu, num dia no bar do cursinho, tomando um café, eu digo, vou contar pra Maria Angélica. Maria Angélica, eu não vou fazer medicina, né? E ela tava ali, tomando um cafezinho também. Olhou e disse assim, o que tu vai fazer? E eu digo, eu vou fazer letras. Eu quero ser professor de português. E aí, vem o quanto é importante a reação das pessoas, né? E aí eu lembro até hoje, e talvez eu tenha que acabar esse episódio pra não me emocionar, a primeira reação dela foi sair do bar com o cafezinho, lembro muito bem, olhou pro céu lá fora e disse assim, já posso morrer em paz porque eu tenho um substituto. Até hoje me embarga a voz pra falar. Maria Angélica já tinha um pouco mais de idade, né? E ela falou aquilo e me apoiou absurdamente, assim. Ela disse, tu vai ser um professor incrível, tu vai ser fantástico, tu vai tomar conta da cidade do... Vou me emocionar. Tu vai tomar conta da cidade, do país, de tudo, vai ser incrível, eu te apoio 100%, vou te ajudar em tudo que eu precisar e a partir dali eu ganhei a força que eu precisava e digo, vamos tocar o baile. E aí, naquele ano eu entrei pra letras. Vou encerrar o episódio pra gente ir pra parte 2 semana que vem, dizendo que eu passei pra letras, acredite ou não se você quiser, com pontuação pra passar em medicina. Naquele ano, eu fiz pra letras, passei em primeiro lugar, e o número de acertos que eu fiz, se eu não me engano, eu errei 18 questões em toda a prova, eu passaria em medicina ali, tranquilamente, na primeira chamada do FSM. E aí o resto é história, né? Vai ficar pro segundo episódio. Esse foi o meu momento até entrar na faculdade. Foi esse o caminho que eu tracei. Semana que vem eu volto e te conto como é que foi a entrada em letras, o mercado profissional e como é que eu vim parar hoje na internet pra você conhecer o Lauro, tá? Vou me recuperar aqui, vou tomar uma água, a gente volta no episódio que vem. Beijo!